aqui nos nossos estúdios o Tobias José de Oliveira Ferraz, nosso Tobias Ferraz. Ele é jornalista, editor-chefe e ex-editor-chefe e apresentador de programas como Terra Viva Sustentável e Primeira Prosa no canal Terra Viva do Grupo Bandeirantes, e também colaborou com temas de políticas agrícolas, tecnologia, mercado. Está sempre trabalhando nesse meio entre ecologia, a convivência entre produção e preservação. Bom dia, José Tobias. Obrigado pela sua presença. E aproveitando já esse gancho da estiagem, como é que está, você que está sempre ligado ali ao rio, a bacia, né, do Mogi Guaçu, como é que está essa ligação essa balança, na verdade, entre rio, estiagem e poluição? Bom dia, Mário. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está ligado aí na Conecta. Mário, o rio Mogi Guaçu, ele sofre várias pressões. Além da estiagem, nós temos também uma retirada absurda de água para a irrigação agrícola. Certo. Nem sempre essa retirada ela é legal. Entendi. Então, até ontem, conversando com um amigo lá que está na beira do rio, falou que o rio está muito baixo. E isso compromete ainda mais a vida aquática. Certo. Lembrando, como diz o pesquisador do Instituto de Pesca de Pirassununga, o Fábio Sussel, vida aquática não é só o que está na água, né? Também as aves que dependem dessa água. Da alimentação, né, da água. Os mamíferos que dependem dessa água, né? Então, quando acontece algum despejo de resíduo, de algum efluente nessa época do ano, o dano é bem maior, porque a oferta de oxigênio diminui. É por isso que a gente tem que cuidar muito bem do nosso rio, porque ele começa no ralo da pia da nossa casa, ele começa no ralo do chuveiro, ele começa no bueiro da rua, na boca de lobo, e as pessoas não têm essa noção. Então, nessa época de estiagem, o rio pede muito mais cuidados, né? E nós precisamos trabalhar um fenômeno chamado educação ambiental. A gente precisa ensinar para o marmanjo que a latinha de cerveja dele precisa ser jogada no lixo. E vocês aqui na Conecta, que têm uma raiz educacional, educativa, vocês poderiam trabalhar essa campanha, né? Sim. E a gente reduzir o consumo de água tratada também, cuidar mais da água tratada. Esguicho de mangueira não é vassoura, gente. Falar para a dona de casa todo dia, sabe? Que para varrer calçada é com vassoura, né? E nessa época do ano não precisa lavar a calçada, basta varrer. A água tratada ela tem um custo muito alto e está ficando cada vez mais alto esse custo por causa da má qualidade da água dos rios. E essa semana teve diríamos, uma conquista e ao mesmo tempo um risco, que é o aumento da captação do rio Mogi para abastecimento das residências, aqui inclusive em Araras. Nesse período e nesta quantidade de dobrar a captação, isso acaba influenciando cada vez ainda mais nessa exploração inadequada, ou é possível ter Ô Mário, eu não tenho dados técnicos aqui no momento para te afirmar isso, né? Precisaria conversar com um profissional que lidasse mais diretamente com captação, com essa mais específicas, questão né? aí do limite do rio, né? E quem vive ali naquela beira de rio que você tem mais contato, como é que está essa vida nesse momento agora? Pois é um momento preocupante, porque todos os dias a população ribeirinha, os pescadores, os rancheiros, eles vão olhar o rio para saber se houve despejo de algum efluente agressivo e para saber se está tendo mortandade de peixe. Entendo. Então, agora começa o período de mortandade de peixe. Mas, voltando à questão da captação, ô Mário, é importante que o nosso ouvinte tenha a consciência de que nem tudo que é legal é correto. Tá. Né? Então, a nossa legislação ambiental, ela é muitas vezes desrespeitada ou contornada. E é né? bem avançada.
Olha, temos boas leis, né? Mas nem sempre ela é aplicada. Fiscalização, né? Fiscalização também Falta precisa ser mais gente para veemente, né? fiscalizar. A gente vê esse governo federal que sucateou todo o aparato de fiscalização ambiental. Então, a sociedade precisa responder a isso. Os exemplos de Brumadinho e Mariana deixam claro para a gente que não pode afrouxar lei ambiental, não pode afrouxar licenciamento ambiental, muito pelo contrário, a gente tem que arrochar cada vez mais. Eu quero citar aqui o professor Bibo, o professor Aloysio Bosini, um biólogo que dá aula aqui na Universidade de Araras. Ele fala que o nosso corpo tem 70% de água, boa parte dessa água vem do Rio Mogi Guaçu, gente. Então, o rio está dentro da gente. O rio somos nós, né? O rio está dentro da gente, a gente toma a água dele. Então, a gente precisa cuidar desse corpo, a gente precisa cuidar desse ser que está agonizando. Então, a gente tem uma forte contaminação por esgoto doméstico não tratado. Dos 43 municípios da bacia hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, apenas nem a metade trata o seu esgoto, né? E alguns municípios que tratam têm um processo duvidoso. Entendi. De eficiência de tratamento. Então, a gente precisa cuidar desse corpo. E os crimes são muito constantes, são variados, inclusive, nessa região da bacia? Você tem dados? Ô, Mário, olha, com frequência, no ano passado, com frequência, a população que tem acesso à beira do rio comunicou, gravou, fez vídeo com o celular de mortandade de peixe, com muita frequência. Hoje, recebendo aqui no Manhã Conecta, o Tobias José de Oliveira Ferraz, entre tantos trabalhos, né? Ele tem aí produção de documentários que denunciam crimes ecológicos cometidos contra a bacia do Rio Mogi Guaçu. E a gente está falando sobre esse assunto tão importante que é a questão ambiental. Agora são 7h15. Tobias, você falou das leis, da questão ambiental, do governo, sucateando aí essa questão ambiental. Falando aqui do nosso caso, do Rio Mogi Guaçu, além das cidades que não tratam o esgoto devidamente, e aquelas que tratam, né, não é de forma eficiente, nem todas. E as empresas? Há muitas empresas ainda despejando esgoto, resíduos nos rios ao longo do nosso Rio Mogi Guaçu? Marcelo, segundo o próprio presidente do Serviço de Água e Esgoto de Araras, do SAEMA, existe sim empresas que têm o seu sistema próprio de tratamento e que lança efluente no Ribeirão Arari. E é aquele ribeirão que vai bater na estação de tratamento de esgoto, que depois vai chegar no Rio Mogi Guaçu. Então, existe, sim, empresas que lançam esses efluentes. Os pescadores, os moradores ali da foz do Arari, né, quando ele bate no Rio Mogi Guaçu, eles vivem filmando, tem uma série de vídeos. Vocês podem entrar na página do Facebook da Associação SOS Mogi Guaçu. Tem uma série de vídeos lá registrando o lançamento de efluentes escuros. Essa segunda-feira, se eu não me engano, eles postaram o final de semana, um novo vídeo justamente mostrando... Mas por que isso acontece? Não é obrigatório, assim, uma empresa ter um meio de descarte sustentável, alguma coisa assim, ou não? Por que a empresa opta por fazer esse descarte? E não tem uma fiscalização? Pois é, eu acho que essas perguntas vocês não têm que fazer para mim, mas maravilha, Jaqueline, Marcelo, ótima questão. Sim. Eu acho que vocês têm que perguntar isso para os órgãos públicos. Sim. Na minha humilde opinião, não existe um diálogo entre SAEMA e Secretaria Municipal do Meio Ambiente no caso de Araras, na minha opinião, porque deveria ter um trabalho conjunto, já que o SAEMA é o grande alvo, né, da população que mora na barranca do Rio Mogi Guaçu, quem tem rancho lá, e o SAEMA fala que ele faz o papel dele direitinho, que trata direitinho o esgoto, que os efluentes não são de responsabilidade dele. De quem é que está lançando isso? Quem é que está provocando essa mortandade de peixe ano após ano, né? E são casos de toneladas de peixe, toneladas e toneladas, né? Não é coisa pouca, não. Então, eu quero aproveitar aqui, mandar um forte abraço para o Antônio Carlos Pavone, que é o presidente do SOS Mogi Guaçu, que tem feito um brilhante trabalho de denúncia, de entrar na justiça com ação para tentar investigar o que é que está causando essa pressão no Rio Mogi Guaçu.
Então é isso, gente. A legislação não basta, sabe? A gente precisa ir além dela. A gente precisa que a sociedade ararense, de toda a região, se mobilize para a gente cuidar melhor do rio. Então, a comunidade precisa se mobilizar e até cobrar judicialmente os órgãos competentes para que seja realizada uma fiscalização e uma parceria aí para você ter desenvolvimento e proteger produção. o meio ambiente. É verdade, Mário, e é possível, sabe? É possível, nós temos tecnologia para isso, só que as pessoas não sabem, né? Existe um grande desconhecimento. Talvez vocês tenham uma vida muito urbana aqui, uma vida muito mais voltada para a cidade, né? Mas nós temos grandes tecnologias que dá para a gente trabalhar tranquilamente, despoluir toda a zona rural. E, com isso, a gente vai ter uma população mais saudável. A educação ambiental, ela promove isso, mais saúde. Ao invés de a gente gastar com doença, a gente vai ganhar Prevenção, em saúde. Você tem o próprio poder público, que é um dos vilões aí dessa história, principalmente pela questão do não tratamento ou tratamento inadequado, e tem as empresas que despejam e não são fiscalizadas. Pelotões ambientais, polícias ambientais, secretarias municipais de meio ambiente, isso tudo ainda depende da pressão popular, da pressão da comunidade. Não tenho dúvida quanto a isso, e também na esfera federal é da mesma forma. Eu só gostaria de fazer um reparo, Mário, eu não gosto de vilanizar nenhum setor da economia, mas nós temos que rever a nossa economia. Como que a gente está produzindo? Não é mais possível, estamos chegando a quase 8 bilhões de habitantes no planeta. A gente não pode continuar vivendo como nossos avós viviam. Sim. Tobias, a questão da areia, extração de areia, também prejudica a questão do rio aí, né? Mineração irregular, né? Mineração é uma atividade de impacto, mas parece que já foi pior. Já teve uma mineração mais degradante no rio e me parece que no momento a situação é um pouco menos impactante. Tá certo. A gente recebeu aqui o Tobias Ferraz falando sobre essa questão super importante que o rio Mogi Guaçu somos nós, precisamos preservá-lo, e a gente agradece muito, Tobias, sua presença aqui. Estamos com os microfones sempre abertos para te receber em outras ocasiões, para a gente poder conversar um pouco mais sobre o problema, que é muito grave e que a gente, com certeza, vai poder auxiliar de alguma forma. Maravilha. Mário, só quero aproveitar a oportunidade. Claro. A gente está lançando na quarta-feira, de forma virtual, o documentário Mogi Guaçu, a agonia da cobra grande, que é um documentário que mostra a degradação desse rio. Então, na semana que vem, a gente manda o link aí para vocês, se vocês quiserem divulgar, participar dessa pré-estreia, está todo mundo convidado. A gente pauta para fazer uma matéria também na TV. Maravilha. 7h21. Obrigado mais uma vez ao Tobias, falando sobre a questão do rio Mogi Guaçu, um rio tão importante que passa por dezenas de cidades, que dá nome a uma importante cidade aqui da nossa região também, que é Mogi Guaçu. 7h22. Conecta.